ameaça do governo dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil gerou atenção nos investidores. Em um relatório da Wagner Investimentos, que avaliou inclusive os possíveis impactos da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mostrou que, no cenário político, a medida pode acabar favorecendo o presidente Lula. Para repercutir aqui esse assunto, a gente conversa agora com Faria Júnior, que é diretor da Wagner Investimentos, que já está aqui comigo. Faria, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Débora, muito bom dia também. Um bom dia a todos que nos assistem. Faria, vamos lá, né, para entender um pouco dos desdobramentos e dos impactos dessa ofensiva, né, dos Estados Unidos agora contra o Brasil. Do ponto de vista de mercado, em relação a risco político, já se entra no preço dos ativos nesse momento agora? Ou, na tua visão, os ativos ainda estão sendo tratados... nos ativos, na precificação dos ativos, ainda está sendo tratado uma questão de ruído pontual a tudo isso que tem acontecido? Bom, ainda temos um assunto bastante no início, né? A gente não sabe como o final da história dessas tarifas terminará, já que está previsto por volta de 15 de julho. Quando a gente pensa na questão eleitoral, por exemplo, algo que a gente aqui na Wagner está bastante atento, porque nós trabalhamos com ativos financeiros, né? Recomendações de dólar e taxas de juros, por exemplo, para nossos clientes, a volatilidade eleitoral sempre aumenta. E no dia 15 de agosto, a gente vai ter o registro das chapas. Então, a gente vai descobrir quem de fato é candidato, quem será vice. Então, aí o jogo fica mais aberto, a gente poder entender tudo como vai funcionar. E essa questão das tarifas, um mês antes. Então, vai pegar um momento de maior volatilidade eleitoral. O que a gente já observou, inclusive no ano passado, quando impôs as tarifas, a questão da Lei Magnitsky, e ambos os casos acabaram sendo retirados, o Lula ele saiu em defesa da soberania nacional. Se formos pegar pesquisas na época, ele teve uma melhora em seu desempenho político. E a gente espera também que alguma melhora aconteça, né? O Flávio Bolsonaro tem sido bastante prejudicado na campanha dele por sua ligação com o Vorcado. Inclusive, ontem saiu mais um vídeo do Intercept que chama de Vaza Flávio, né? Toda essa questão. Então, a candidatura dele, que é a mais bem colocada para ir para segundo turno, pelo menos nesse momento, está sofrendo um impacto duplo, né? Pelo lado do filme, do Dark Horse, e pelo lado também das tarifas, já que o governo tenta colar a narrativa que ele que é o responsável por essas tarifas. Então, provavelmente, essa questão da defesa da soberania é um ativo interessante para o Lula na época da campanha, e a gente entende que isso ajuda ele. E só para complementar aqui um detalhe, quer dizer, quando saiu o primeiro vídeo do Flávio sobre o Vorcado, o Flávio estava um pouco na frente do Lula, agora ele está atrás do Lula em torno de 5 pontos percentuais, né, que foi a perda dele. E isso dá uma margem de segurança para que o governo fique mais tranquilo na disputa eleitoral. Então, mesmo que existam impactos econômicos, dada, né, a situação de que muitos setores podem ser envolvidos, impactados, caso não se tenha uma articulação a tempo ou satisfatória para os dois lados, mesmo tendo impacto econômico, na avaliação da Wagner Investimentos, é que isso acaba sendo benéfico para a campanha do presidente Lula. O Brasil ele tem mais ou menos 40 bilhões de dólares de exportações para os Estados Unidos, que é aproximadamente 2% do seu PIB. Desses 40 bilhões, aí depende do cálculo, né? Mas, assim, a princípio, o governo calcula em 21% de exportações que serão afetadas. Hoje, o Brasil já paga mais ou menos 10% de tarifa, vai pular para 25%. Então, vamos tentar arredondar. 20% de 40 bilhões são 8 bilhões de produtos que serão, em termos de valores, que serão afetados, tomando aí uma tarifa adicional que vai passar um pouco de 1 bilhão de dólares. É considerável para esses setores, sim. Eu já trabalhei em empresa exportadora e a gente sabe como é difícil ganhar mercado. O Brasil é um país cuja produção, sobretudo industrial, que está mais ameaçada, é uma produção cara, custo de capital e tudo mais. Então,
isso retira uma condição melhor de competição dessas empresas locais, que não é, por não serem commodities, é difícil você ganhar um outro mercado. Então, de fato, há um 8 vezes 5, né, uns 40 bi de reais, que é 0,4% do PIB, que vai sofrer em termos de impacto de tarifa. Não vai perder todo o mercado, mas algum impacto econômico vai ter. Não é, em termos macro, muito relevante, mas em termos micro pode ser, com certeza. Do ponto de vista de impacto político, a gente entende que é um impacto que é tratado como algo mais favorável para o Lula. O Flávio está tentando se dissociar, mandou uma carta ontem para o Marco Rubio, dizendo que é contra essas tarifas, que vai prejudicar o Brasil e tudo mais, só que a narrativa é colar isso no Flávio. Agora, bom, a tarifa ainda é uma proposta, ainda vai passar, né, por uma consulta pública, Sim. inclusive, antes da decisão final. Eu quero entender, Faria, do teu ponto de vista, qual que seria o gatilho para o mercado deixar de enxergar isso apenas como negociação, né, como possibilidade, e passar a tratar isso realmente como um choque efetivo para comércio, talvez até mesmo câmbio e bolsa? Do ponto de vista de tarifa, eu acho que, como eu comentei, né, o volume de exportação que vai sofrer tarifa, ele não é, em termos macro, tão relevante, tá? Agora, se a gente for pensar quando que isso pode gerar, afetar a economia. Então, geralmente, essa volatilidade cambial, que aliás até saiu um estudo do BTG esses dias, está extremamente baixa, isso tende a aumentar bastante nas épocas de eleição. Então, a gente ainda está sendo beneficiado, porque o petróleo está caro, as commodities estão caras, as exportações brasileiras em abril bateram recorde, justamente pela questão das commodities. 75% a gente exporta no global são commodities, tudo isso está ajudando a amenizar a situação do dólar. Porém, se isso é bom, porque você arrecada mais e com esse dinheiro extra você pode retirar a taxa da blusinha, pode subsidiar combustível e o dólar fica mais baixo, por outro lado, a inflação fica um pouco mais animada, infelizmente, sobretudo de alimentos, né? Então, assim, esse petróleo muito caro, ele traz um efeito que é bom por um lado, mas é ruim pela inflação. Então, o Lula vai ter que, de certa forma, tentar navegar bem entre uma inflação de alimentos que por hora não está querendo ceder muito. Ela, pelo IPCA 15, divulgado semana passada, subiu 1,7% nos últimos 30 dias, e essa narrativa da defesa da soberania. Então, vai ser mais uma campanha política, sobretudo desde, inclusive, de 2014, bastante polarizada. E como a gente viu na Colômbia, e eu falava muito para os clientes que isso pode ser algo que pode se repetir no Brasil. O dólar na Colômbia subiu consideravelmente antes da eleição e antes na sexta-feira ele já tinha cedido um pouco na expectativa realmente da direita ganhar, mas nem o Polymarket considerava a vitória da direita no primeiro turno na Colômbia. E o que aconteceu? Os ativos colombianos, juros e dólar tiveram um bom desempenho na crença da mudança do pêndulo. No Brasil, não mudando o pêndulo, a gente não é muito confiante que o governo vai fazer o ajuste fiscal necessário. Aliás, nem um pouco confiante que ele vai fazer o ajuste fiscal necessário. Até a gente conversou sobre isso outro dia do arcabouço. E logo a gente espera que o Lula na frente e a volatilidade aumente. O primeiro momento, só para encerrar aqui, o estrangeiro não deve fazer muitas operações contra o Brasil, mas o investidor local não vai gostar. Então a volatilidade vai aumentar, Débora. E aí, você já me deixa, inclusive, o gatilho para o gancho para a próxima pergunta, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Faria. O prazo decisivo é julho para definir essa tarifa. Sim. Até lá, qual que é o cenário básico? O que o investidor, qual que seria a melhor estratégia para o investidor nesse momento para poder, talvez, reduzir um pouco o risco, né? Seria reduzir risco Brasil, buscar proteção cambial, talvez olhar outras oportunidades em setores que estejam menos expostos a essas tarifas? O que você vê aí como uma janela importante para o investidor até o prazo final, que é julho? A gente sempre gosta da diversificação internacional, né? Você ter todos os seus investimentos no Brasil, do ponto de vista de investimentos de mercado financeiro, não é algo que é bem-vindo.
Mas se você está pensando mais assim em termos de Brasil, esse é um assunto que, por hora, a gente está vendo a Bolsa Brasileira bastante prejudicada. A gente até comenta que a cada 1 bilhão de reais que o estrangeiro coloca ou tira do Ibovespa, a Bolsa varia 1.000 pontos, é isso que está acontecendo mais ou menos. Então, como a volatilidade eleitoral vai aumentar, a gente não acha ruim de forma alguma ter mais pós-fixado. Pensar em diversificação, o dólar não está num patamar ruim para você pensar, não é ficar em dólares, é mandar para fora e investir em ativos em outras moedas, né, diversificar do real. E aqui ainda a gente tem muita dúvida, né, de qual vai ser de fato o desempenho da Bolsa com uma vitória que hoje é mais razoável de imaginar do governo. Em termos de dólar, o único ponto que machuca muito é porque você tem um custo de quase 1% ao mês de comprar o dólar. Então a gente entende que nesse momento uma compra muito longa de dólares para ficar em dólares aqui no Brasil não é o melhor cenário, tá? Uma coisa é você enviar dinheiro para o exterior e aplicar lá fora. A outra é ficar dolarizado em Brasil com um custo de mais ou menos 1% ao mês, o que me parece que para 30, 60 dias é razoável. A gente tem dito até para os clientes, mas no momento, muito mais do que isso, não. Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos, meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Bom feriado. Até uma próxima. Obrigado para você também, tudo de bom. Mais.